capítulo 5, versículo 16. Gálatas. Para mim está frio. A minha esposa está com frio lá atrás. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Carta de Paulo aos Gálatas. Bem, Romanos, Coríntios. E daqui a pouco está o livro de Gálatas, logo depois de 2 Coríntios. Bem, todos acharam? Tem algumas traduções que estão um pouquinho diferente, mas na minha está assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite, ó Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Pai, nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, e penetre aos nossos corações. Pai, que seja para nos corrigir, seja para nos alertar, seja para nos edificar, Senhor. Ó Pai, que eu te peço que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode sentar. Eu hoje, quando eu estava terminando de preparar a mensagem, comecei a ler essa carta aos Gálatas e me lembrei da parábola do semeador, com que ele vai jogando as sementes pelo caminho. E parece que nessa igreja de Gálatas a semente foi jogada, brotou, mas logo ela foi abafada, porque Paulo está meio que com raiva, não digo raiva, né, mas está atônito por o que estava acontecendo na igreja dos Gálatas. Eles ouviram a palavra, estavam andando certinho, mas de repente uma outra semente entrou no meio deles e começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então, já no começo ali do livro de Gálatas, no capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, ele fala assim: o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno. Ou em algumas traduções ele fala assim: do qual quiseste desarraigar, conforme a vontade de Deus, o nosso Pai. Ou seja, o que ele estava falando? Eu levei a palavra de salvação para vocês serem libertos desse mundo mal, mas por um pouco de tempo, né, vocês já voltaram a fazer as coisas do mundo. Eu levei a palavra para que fosse desarraigado, né, que todo aquele mal, tudo aquilo que levava a pessoa à morte saísse da vida de vocês, e vocês foram libertos.
mas parece que vocês estão voltando para trás. Vocês conheceram a verdade, mas não estão praticando. Vocês parecem que querem voltar à vida de escravidão que tinham anteriormente. E ele começa a alertar os gálatas: não sejam enganados. Não sejam enganados. Sejam anátemas a outra pregação que não seja Cristo morto e ressuscitado. Não existe outro caminho. E no capítulo 5, versículo 1, ele volta a afirmar isso: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Cristo nos libertou, não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Era isso que estava acontecendo aos Gálatas. Eles foram libertos, mas estavam voltando para o pecado. E quando nós não conseguimos dominar uma coisa, ou seja, aquilo que você não consegue dominar, ela vai acabar dominando você. Se tem alguma coisa que você não consegue controlar na sua vida, esta coisa vai controlar você. No meu caso, a minha esposa. Mas, brincadeiras à parte, mas se é um pecado que te domina e você não consegue dominar esse pecado, ele acaba dominando você. Ou se você não consegue controlar, ele vai acabar controlando você. E quando nós falamos de pecado, nós temos que fugir do pecado. José fez isso. Quando ele estava cuidando da casa de Potifar, cuidando dos bens, veio a mulher de Potifar se oferecer para ele. E ele viu que aquilo era laço, e ele o quê? Simplesmente fugiu. Ele não ficou ali discutindo com a mulher, falando: não posso, não quero. Não, ele fugiu de cometer pecado. E quando Paulo está falando aos Gálatas, ele começa a citar todos esses pecados que os Gálatas estavam vivendo novamente. As obras da carne. E praticamente todos esses pecados se dividem em 4. Imoralidade sexual, falsa espiritualidade, relacionamento destrutivo, excessos e vícios. Ou seja, ele fala da nossa luta, da nossa carne contra o espírito. E nós vamos viver essa luta da carne contra o espírito até o final das nossas vidas. Mas se não fosse a graça do Senhor Jesus, as suas misericórdias, nós não seríamos salvos. Mas nós não podemos deixar o pecado sobressair. Ou seja, a vontade da carne sobressair ao espírito. E ele começa a falar ali: olha, os pecados da carne são prostituição. O que é prostituição? Para quem é solteiro, é sexo antes do casamento. Para quem é casado, a Bíblia chama de adultério. Ou seja, são relações sexuais ilícitas, que Paulo está alertando aquela igreja para não voltar a tais práticas. E a Bíblia fala também lá em Levíticos, Deuteronômio, a relação sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Nós não odiamos quem é homossexual. Pelo contrário, nós até queremos que eles venham na igreja e ouçam a palavra. Mas é a Bíblia que está falando sobre isso. É errado, é pecado. Depois ele fala assim da impureza. O que é impureza? Falta de pureza moral. Quando eu servi no quartel, na polícia do exército, lá nós tínhamos um lema: se o sargento ou
coronel ou tenente quisesse que nós corrêssemos 50 quilômetros, ele tinha que correr mais de 50 quilômetros. Se ele corria, um exemplo, 60 quilômetros, se ele exigia de nós, soldados, que corrêssemos 60 quilômetros, ele tinha que correr mais do que isso. Porque o lema deles era isso: para eu cobrar de alguém, eu tenho que ter moral de cobrar. Como é que eu posso alertar um irmão que ele está caindo em pecado, se eu estou num pecado às vezes pior? Então falta uma natureza moral, faltava para aquela igreja uma natureza moral daquelas pessoas. Depois ele fala da lascívia, ou seja, um comportamento sem limites. O que é lascívia? Um comportamento sem limites, indecência. Hoje nós vemos no mundo atual que tem um slogan que as feministas falam, né? Meu corpo, minhas regras, e começam a se vestir de qualquer maneira, de uma maneira indecente, homem também, né? E isso é indecência. E isso ele estava acontecendo na igreja dos Gálatas. E hoje em dia, como é que nós nos arrumamos para vir à casa de Deus? Como é que nós nos arrumamos para ir trabalhar? Como é que nós nos arrumamos para ir numa faculdade, ou seja lá onde for? Como nós nos comportamos? Então, o problema que estava tendo na igreja de Gálatas é que eles estavam sendo muito indecentes. Aí também acontecia a idolatria. Muitas vezes nós, como os cristãos, nós falamos dos católicos: olha, eles são idólatras porque eles adoram santos e tal, eles adoram imagens. Mas e quando nós vamos para dentro da igreja? Quando a gente começa a assistir o YouTube e a gente admira um pastor ou um cantor gospel, e nós começamos a admirar e idolatrar, né, Márcia? Já está dando risada, né? Aí a gente descobre que o pastor vai lá em Ponta Grossa, nós vamos lá atrás daquele pastor. Aí o pastor está lá na igreja batista, nós vamos lá atrás daquele pastor. E você não vai para ouvir a palavra do Senhor, você vai lá por causa de um pastor. E eu estava numa igreja que o pastor era conhecido. E às vezes a igreja geralmente estava cheia, mas quando não era aquele pastor que ia pregar, o pastor titular, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu via várias pessoas se levantando e indo embora. Por quê? Porque eles idolatravam o pastor, ou idolatravam uma banda evangélica. É o fulano que vai estar aqui. Aí eu pergunto, qual que é a diferença da idolatria que às vezes julgamos o nosso irmão católico da nossa de cristão que idolatra uma banda gospel ou um pastor? E nós queremos ouvir o pastor, não queremos ouvir a palavra do Senhor. Isso é idolatria. Tudo o que você põe no lugar de Deus é idolatria. Tudo o que você põe acima de Deus é idolatria. E isso o Senhor abomina. Não digo que você não pode ouvir uma música de um cantor, ouvir um outro pastor, mas o que nós não podemos fazer é idolatrá-lo como se ele fosse o rei da cocada. Nós não sabemos da sua vida particular, do que ele faz ou deixa de fazer. E às vezes nós ficamos sabendo de coisas que esses pastores fizeram que nos enojam, tá? Feitiçarias. Paulo falou que os Gálatas estavam voltando para feitiçarias, ou seja, práticas de ocultismo. E o que é prática de ocultismo? Mas o que é isso, pastor? Nós somos cristãos, mas nós não fazemos feitiçarias. Só que olhando alguns cultos e estudando sobre, eu dou aula de hermenêutica, e a gente vê muita coisa dentro das igrejas. Um exemplo: jogar sal no chão e fazer você passar pelo vale de sal.
Ou fazer uma arca da aliança e trazer aqui, fazer um propósito de prosperidade e te vender a arca da aliança. Ou o irmão pegar a Bíblia, colocar num pedestal na sua casa e deixar aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 21. Isso é como se fosse um ocultismo. Isso não vai te livrar de coisa alguma. Ou vender vassoura ungida, caneta não sei das quantas, e muitas outras coisas que a gente tem visto que tem acontecido nas igrejas. E isso não passa do quê? De uma prática de ocultismo. E ele fala ali, inimizades. O que é inimizades? É rancor no coração. Eu vou na igreja, eu gosto do irmão tal, gosto daquela patota do lado de cá, mas a patota do lado de cá eu já não me dou muito. Não gosto do irmão, não gosto da irmã. Isso é rancor no coração. Ou às vezes o irmão solta uma palavra, fala alguma coisa que pode até te magoar. Aí cai no seu coração essa semente e você fica com rancor do irmão. Você não o perdoa. E isso é inimizades, rancores no coração. E quando isso aflorece, às vezes tem pessoas que acabam mudando de igreja porque não consegue perdoar um irmão, não consegue liberar o perdão, ou mesmo que tenha sido ofendido, pedir perdão. Depois ele fala de porfias ou discórdias, conforme a tua tradução, que é justamente divisões e conflitos. Divisões e conflitos. Isso é uma arma que Satanás tem usado dentro das igrejas. Divisões e conflitos. Conflitos porque você dá uma ideia, não acata a tua ideia, e você já começa a fazer divisões. Você já começa a separar uma turminha e fazer rebeliões e conflitos. Isso estava acontecendo na igreja de Gálatas. Ciúmes, desejo possessivo por alguém. Desejo possessivo por alguém. Você é tão enciumado com a tua parceira ou com o teu parceiro que você não deixa ninguém se aproximar, ninguém chegar perto, ou você está num namoro e aquela pessoa parece que é possessiva e quer você só para ela. E vem aquele ciúme incontrolável. Aquele ciúme que não vem do Senhor. Isso estava acontecendo na igreja de Gálatas. Iras, ou seja, uma explosão de raiva e falta de inteligência emocional. Uma vez eu estava no estacionamento do Bradesco e uma mulher me fechou lá no estacionamento. Não tinha como eu sair. E eu esperando ela, e quando ela chegou no carro, começou a me xingar, e eu xinguei ela, o crente, o pastor que vos fala aqui, E ela me xingou e eu ameacei jogar meu carro em cima dela. E ela falou um palavrão. Eu falei assim: você é frouxo, você não sei o quê. E eu joguei meu carro em cima dela. Resumindo, fomos para a polícia, deu processo. Naquele dia eu cheguei acabado na igreja e com vergonha. Eu falei assim: nossa, por causa de uma ira, de uma palavra maldade, estraguei meu dia, estraguei minhas férias e um bom período da minha vida, alguns meses, por causa de uma mulher que estava cheia do espírito de Satanás e me fez eu me irar, e eu tive aquela explosão de raiva. Não tive domínio próprio, não tive inteligência emocional para cuidar, para que aquela situação não explodisse, não chegasse aonde chegou. Eu só sei que a última vez que eu vi aquela mulher, ela me pediu perdão, eu pedi perdão para ela e nós apertamos as mãos. Mas todo esse período podia ter sido evitado se eu não tivesse uma explosão de ira.
não tinha estragado o meu carro, não tinha estragado o carro dela e tudo mais. Depois Paulo fala de pelejas ou discórdia. Quando eu dou aula lá no instituto, que é uma instituição para preparar pastores, né? E eles estudam lá por 3 anos, e eu pergunto para eles: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão estudando? Porque vocês querem pegar uma carteirinha de expulsar demônio, ou porque vocês querem um título de pastor? Ou vocês querem um título de bispo, de arcebispo, de vice-querubim? Então tem muita gente que briga por poder. E às vezes no nosso serviço secular conhecemos algumas pessoas que brigam e discutem por poder. E eles fazem pelejas e discórdias. Tudo isso são frutos da carne. Dissensões, causar divisões. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Apesar de ter algumas denominações, né, que é instituições que nós temos que ter, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. E tem muito pastor que gosta de fazer essas divisões. Tem algumas denominações que o pastor fala assim, que a salvação é só através da nossa igreja. Se você escutar um pastor falar assim, não ouça a mensagem deles e nem vá nessa igreja visitar. Porque ele está o quê? Causando divisões na igreja do Senhor. Facções, grupos que causam divisões, invejas, esse é terrível. Sentimento de desgosto pelo sucesso alheio. Às vezes você está na igreja e vem um irmão que conseguiu uma bênção, comprou um apartamento, ou uma casa, ou um carro novo, e você não se alegra com a bênção do irmão. Você fica o quê? Com o sentimento de inveja. E isso é sentimento, é obra da carne. Homicídio. Você pode falar para mim: ah, pastor, mas eu não matei ninguém, não desejo que ninguém morra. Mas olha o que está escrito em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então você pode falar assim: mas eu não pego numa arma e não dou o tiro em ninguém, eu não pego numa faca e não assassino ninguém. Mas se você odeia seu irmão, você é assassino. O mesmo sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário para que eu e você fosse salvo, é o mesmo sangue que Ele tem derramado por aquele que tem te perseguido, por aquele que está abandonado da rua, por aquele que está drogado e por todos os outros que têm fôlego de vida. O mesmo sangue que Jesus morreu e deu por mim e por você é o mesmo sangue que vai salvar aquele a quem você odeia. E se você odeia, você é assassino. E se você é assassino, você não tem direito à vida eterna. É sério, é uma obra da carne. Depois ele fala de bebedices, excesso de consumo de bebida alcoólica. Eu já falei várias vezes a minha posição aqui sobre bebida alcoólica, que eu acho que um cristão verdadeiro tem que ter o domínio e não precisa depender. Só que tem muita gente que fala assim: eu bebo socialmente, eu bebo até um tanto, mas qual é a medida
que faz você não ficar embriagado ou não perder os sentidos. Se você pegar um carro e tomar 1, 2, 3 latas de cerveja ou vinho, seja lá o que for, ou qualquer mistura que for, e pegar um carro e atropelar alguém porque você perde um pouco o teu sentido, né? Qual é essa linha tênue em que até onde eu posso beber e até onde eu não posso? E sobre esse assunto eu achei um versículo em Provérbios 23, 29, que fala assim, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então, Paulo está falando da bebida alcoólica dentro da igreja de Gálatas. E depois ele fala das glutonarias, apetite sem moderação. Nós somos chamados para ser templo do Espírito Santo. Eu já me considero uma catedral, porque eu sou gordinho, né? Mas a gente tem que ter uma moderação no nosso consumo. Tinha um amigo meu que iria casar a filha e ele estava procurando churrascarias em Curitiba para fazer a festa de casamento. E toda churrascaria que ele chegava, daí o pessoal chegava, bebida alcoólica vai ser tanto, ele falava, não, é casamento de cristão, não tem bebida alcoólica. Aí os caras dobravam o preço, né? E assim ele foi, daí chegou num restaurante, ele falou a mesma coisa, olha, é um casamento cristão, eu não quero bebida alcoólica. Aí o dono daquele restaurante falou assim, eu vou ser bem sincero com o senhor, o nosso lucro está na bebida alcoólica, porque daí o pessoal bebe e não come. Mas quando vem os cristãos aqui, os caras comem valendo. Então não tem como eu cobrar esse preço, eu tenho que aumentar o preço. Aí aquele meu amigo, pela sinceridade daquele dono do restaurante, falou assim, agora você me convenceu, né? Porque crente come. Não sou contra você comer, mas comer exageradamente, isso chama-se glutonaria. Comer sem fim, sem moderação, né? Na verdade, a igreja de Gálatas, eles faziam essas festas e depois eles saíam na rua comendo e bebendo e dando honra ao deus Baco. Era isso que acontecia em Gálatas. E era isso que Paulo estava chamando a atenção deles. Em algumas traduções, em vez de glutonarias no final desses pecados da carne, está orgias. E orgias é entrega descontrolada aos prazeres, né? Aos prazeres sexuais. E Paulo no versículo 21 ele fala assim, a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Foram listados 16 pontos de obras da carne. Se algum irmão está com um problema em 5, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na sua vida. Nós temos que ser, como eu falei, radical com o pecado. Veja o que o próprio Jesus diz em Mateus 5:28. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros
do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Isso quem falou foi Jesus Cristo. Seja radical contra o pecado. Mas a grande arma para vencer as obras da carne é o fruto do Espírito. É o fruto, é um fruto só. Ou seja, é a presença do Espírito Santo. Nós só vencemos as obras da carne se tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Se não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, com certeza nós vamos perder essa guerra contra a carne, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito. E nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Ou nós damos fruto, ou nós não damos nada. E é o Espírito Santo que derrama esse fruto em nossas vidas. E Paulo começa a falar: o fruto do Espírito Santo é amor. O primeiro parte do fruto é amor. É um amor incondicional. Tem muita gente que se aproxima de nós porque sabemos que às vezes nós podemos dar algo para a pessoa. Essa semana que se passou, eu estava em Santa Catarina dando um curso e veio um rapaz muito simpático, se aproximou de mim e falou assim: cara, você pode estar amanhã, 8 horas da manhã, naquela sexta-feira, né? Porque eu tenho um negócio para falar com você. Eu falei: não, beleza, que aonde? Ele falou: só que tem que ser às 8, que 9 horas eu tenho outro compromisso. E eu fui lá me encontrar com o rapaz. Rapaz simpático e tal, me mostrou. Só que pelas fotos que eu mostrei para ele do meu serviço, ele sabia que eu poderia solucionar um problema que ele estava tendo lá na oficina dele. E eu vi que esse relacionamento foi, ele me procurou, até fez um agrado, mas por quê? Porque ele queria um resultado. Então não era uma amizade sincera. Quando nós estamos bem, muitos amigos vêm. Mas quando nós estamos mal, precisando de alguém, aí nós sabemos quem são os verdadeiros amigos. E o fruto do Espírito Santo é amor, e amor incondicional. Não interessa se você está bem financeiramente, de saúde, mas um amigo fica com nós para sempre. Ele anda conosco independente da situação. Pode ser que às vezes até nós mudamos de cidade, mas essa amizade permanece porque é um amor incondicional. Esse cara chegou perto de mim porque eu poderia ter a solução do problema dele. Mas o amor sincero é esse amor incondicional. O outro fruto do Espírito é gozo e alegria, independente das circunstâncias. Eu falei daquela vizinha nossa que está com uma gravidez de risco, que a medula do feto está exposta e tem mais umas complicações no meio. E eu fico admirado que quando a Dora vai lá e ela começa a contar dando risada. Uma coisa ruim na vida dela, uma coisa que pode ser um peso, mas ela conta para minha esposa com alegria. E que alegria é essa? Que alegria é essa que essa menina tem? Eu não sei se ela é cristã, se ela é católica, o que ela é. Mas mesmo na pior situação, talvez, da vida dela, ela está com um sorriso. A nossa empregada que vai lá em casa, já faz 20 e poucos anos, e ela já passou por umas pedreiras na vida dela,
só que ela sempre está dando risada. E eu falo assim, nossa, mas o fulano está morrendo, mas você está dando risada. E ela tem uma alegria independente das suas circunstâncias. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos gozo e alegria independente das nossas circunstâncias. Outra coisa, o Espírito Santo nos dá a paz interior em meio às adversidades. Às vezes estamos passando por alguma coisa difícil e nós ficamos preocupados e aquele negócio todo, mas quando nós realmente entregamos as coisas ao Senhor, a situação ao Senhor, o Espírito Santo vem e nos dá paz. Eu lembro que quando meu pai estava na UTI, e eu querendo que ele se recuperasse, e depois que eu orei um dia e pedi uma oração para uma amiga nossa, missionária, depois daquela oração eu senti paz. E eu mesmo orei e falei, Senhor, já leva o meu pai, porque na condição que ele está, não dá. E quando eu recebi a notícia, olha, o seu pai faleceu, que estava na UTI, né? Nós subimos no quarto, seu pai faleceu, eu só pedi uns 3 minutos para mim me despedir do corpo, né? Porque meu pai mesmo não estava ali, e eu estava em paz, porque quando eu desci daquela sala de UTI, estavam as irmãs do meu pai tudo esperando para visitá-lo, e eu pude consolar uma por uma, porque o Espírito Santo me deu paz. Outro fruto, longanimidade ou paciência, ou seja, a capacidade de suportar dificuldades. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que eu já vi gente falar assim, eu acho que Deus acha que eu sou o Rambo, né, para aguentar essa dificuldade. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos longanimidade ou paciência e suportamos essa dificuldade. Benignidade ou amabilidade, conforme a tua tradução. A disposição de ser gentil e generoso com as pessoas. Não é sendo grosso que nós vamos conseguir alguma coisa. Uma diferença que eu aprendi é que quando vem alguém falar conosco, né, eu não sou muito de gravar nomes, eu tenho essa dificuldade, mas quando você consegue gravar o nome da pessoa, a pessoa se sente importante. Quando vem um garçom te servir no restaurante, você pergunta o nome dele. Aquilo vai fazer ele se sentir importante. Aí eu pergunto para você que trabalha ou mora num prédio, você sabe o nome do teu zelador? Ou você que trabalha numa empresa, você sabe o nome do porteiro que você passa por ele todo dia? E eu lembro da história de um homem que toda vez ele passava pela portaria, ele falava bom dia, e quando ia embora, boa tarde e tudo mais. E aquele homem trabalhava num frigorífico. E por um acidente, aquele homem ficou preso numa das geladeiras onde ficava a carne. E deu a hora, e era sexta-feira, e ele ficou olhando o relógio, e ele falou assim, cara, todo mundo já foi embora, eu vou morrer congelado. Dali a 1h30, veio o porteiro e abriu a porta daquela geladeira e tirou aquele homem salvo. Aí perguntaram para aquele porteiro, como é que você sabia que aquele homem estava preso lá? Ele falou assim, eu não sabia, mas o que ele fazia todo dia, ele chegava aqui, ele falava meu nome e me dava bom dia, e quando ia embora me falava boa tarde. E hoje ele me deu bom dia e não me deu boa tarde. E eu fiquei preocupado e fui ver o que tinha acontecido com ele. E eu vi que ele estava preso dentro de uma geladeira. Só por causa, ele foi salvo por causa da sua bondade. Ele não fazia acepção de pessoas. Bondade, né? Buscar o bem e promover a justiça. Fé ou fidelidade, lealdade no relacionamento com Deus. Deus é fiel conosco.
Nós somos fiéis com Deus? Será que nós estamos dando tempo para Deus que Ele merece? Será que nós estamos buscando e lendo a Bíblia e o adorando? Nós temos que adorar a Deus todos os dias da nossa semana. Adorar individualmente. Quando a gente vem para o culto, nós vamos adorar a Deus coletivamente. E nós estamos sendo fiel com Deus, a lealdade do nosso relacionamento com Deus. E depois ele fala da mansidão, humildade e piedade. E depois temperança ou domínio próprio, ou seja, controle dos seus desejos impuros. Porque infelizmente a semente adâmica ainda está no nosso corpo. Ainda às vezes nós podemos ser tentados a fazer a obra da carne. Mas quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos dá um autocontrole. Então a única chance de vencer a carne é andar no Espírito. E eu pergunto, você tem andado no Espírito? Nós temos andado no Espírito? Eu tenho a minha casa e lá tem as minhas regras, né? E uma das regras que eu pus na minha casa lá, que tanto o Samuel quando era namoro e a minha filha, né? Eles podem entrar no quarto, mas não podem fechar a porta. Essa é uma das regras, né? E a minha esposa impôs outras regras. Não joga roupa, não deixa a toalha molhada na cama, né? Então o morador determina as regras. E quem está morando com você? Quem está morando com você? É o Espírito Santo de Deus? Ou você tem dado lugar para as obras da carne ou outra pessoa? Quem está morando na sua casa? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. E nós estamos sendo templo do Espírito Santo? Nós estamos conseguindo vencer a carne? Ou será que quem está entrando na nossa casa está tendo o controle dela? Como está a sua vida diante de Deus? Como está? Você tem abrido as portas para o Senhor? E o que mais me assusta nessa carta aos Gálatas é que é uma carta para a igreja que ouviu a palavra de salvação, a palavra de Cristo. E eles, ouvindo, começaram a deixar as obras da carne florescer. Sabiam da verdade, conheciam a verdade, ouviam a verdade. E eles abriram a porta para que Satanás entrasse e eles voltassem a ser escravos do mundo. Como está a sua casa? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a se apresentar diante de Deus. Começa a falar: Espírito Santo de Deus, eu tenho falhado em algumas obras da carne têm sobressaído na minha vida, mas eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, venha entrar novamente na minha casa, venha limpar aquilo que não procede do Senhor, venha tirar aquilo que não te agrada, Senhor, seja por palavras, Senhor, seja por gestos, seja por pensamentos, seja por planos. Oh Pai querido, que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos nos desarraigar dos pecados, Pai, assim como Paulo ensinou, ó Pai,
Oh, Pai querido, que nós possamos ter forças no Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, que Teu Espírito Santo venha se manifestar, ó Pai, venha nos alertar, Senhor, venha nos corrigir, Senhor. Oh, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar, Senhor, a buscar a sua igreja lavada e redimida, Senhor. Oh, Pai querido, perdoa-nos, Senhor. Se nós não sabemos perdoar, o nosso irmão nos ensina, Senhor. Oh, Pai amado, se nós temos idolatria no nosso coração, ó Pai, arranca fora a idolatria, Jesus. Arranca fora tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Oh, Pai, tudo aquilo que te desagrada, ó Pai. As obras da carne, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai, se por acaso nós temos feito alguma feitiçaria, Senhor. Oh, Pai, se nós temos inimizade, Senhor Deus. Oh, Pai, que o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor, venha se fazer presente em nossa vida, Senhor. Oh, Pai, se nós temos aquele sentimento de facções ou de inveja, Senhor, ou de divisões, ó Pai, que não vem do Senhor, ó Pai. Pai, que o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos trazer a Tua paz, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos ter esse amor incondicional, ó Pai. Esse mesmo amor, ó Pai, que Jesus teve lá naquela cruz, ó Pai, nos seus aldosos, ó Pai, quando Ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Oh, Pai querido, que nós possamos ter esse amor incondicional pelas almas que estão se perdendo, ó Pai. Que nós possamos ter esse amor incondicional pelos nossos inimigos, Senhor. Que nós possamos ter esse amor incondicional para aqueles que não nos amam, Senhor. Oh, Pai querido, que em nome de Jesus, Senhor, a Tua paz venha sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, o Teu gozo, a Tua alegria se faça presente em nós, ó Pai, independente das circunstâncias, Senhor. Oh, Pai, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, Senhor. Oh, Pai, por mais difícil que esteja passar pelo vale ou pelo deserto ou pelas montanhas, ó Pai. Oh, Pai, que a Tua paz sobressaia, Senhor Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos encontrar fiéis a Ti, ó Deus. Oh, Pai, que quando haver o arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a Sua igreja, ó Pai, que nós possamos nos encontrar fiéis a Ti, leais a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, eu Te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo, aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, aviva a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua igreja, Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre a vida de cada um de nós, Espírito Santo. Vem sobre a vida de cada um de nós, de cada irmão, ó Pai. Oh, Pai querido, faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso Consolador, a que Jesus prometeu. Oh, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. Que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor, a Tua manifestação, Senhor. Quebra-nos se for preciso, ó Pai. Quebra-nos se for preciso, Senhor. Troca esse nosso coração de pedra, Pai, por um coração de carne, Senhor. Oh, Pai, transforma-nos em verdadeiros adoradores, ó Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, e que o fruto do Teu Espírito Santo prevaleça em nossas vidas, Senhor. Que o fruto do Teu Espírito Santo, Senhor, prevaleça em nossas vidas. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, nós possamos levar a Tua palavra, Senhor. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquelas pessoas possam sentir a Tua presença. Oh, Pai, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o ambiente mude, Senhor, e que Tua presença seja manifesta, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor.
que nós possamos ser o sal dessa terra, Senhor. Oh, Pai, o sal dessa terra, que estamos aqui para fazer a diferença, Senhor. Oh, Pai, que nós não viemos fazer acepção de pessoas, porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz por todos nós, por todos aqueles que creem no seu nome, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus.